Olá, com esse vídeo nós vamos entender mais sobre as cirurgias pós-bariátricas. Então, quando você vier para a consulta, preste bem atenção em todas as informações que a gente vai conversar agora, para daí você já trazer anotadas as suas dúvidas. No início da nossa conversa vai ser para eu te conhecer melhor e saber mais sobre a sua cirurgia bariátrica. Quando você operou, quanto você pesava, o tipo de técnica que foi utilizada, se existiu algum tipo de cuidado especial, de complicação, algo que possa ter sido necessário após a cirurgia. Também vamos entender como foi o teu ritmo de perda de peso. O ideal é que a cirurgia pós-bariátrica ela seja realizada a partir de 1 ano da sua cirurgia bariátrica. Por que isso? Porque nesse período, além da perda de peso, existem várias alterações metabólicas e hormonais que ainda vão acontecer. Ou seja, pode ser que o seu peso ainda não esteja estável. Então é muito importante que além do tempo da bariátrica, a gente tenha o peso estável. O que é peso estável? 2 quilos para mais, 2 quilos para menos, por pelo menos 6 meses. E isso é muito importante. Uma vez que a gente tem já todo o nosso pré-operatório inicial, essa avaliação em que o teu cirurgião bariátrico já te liberou, é importante que você tenha ainda o acompanhamento com o cirurgião bariátrico, com o nutricionista, com o psicólogo, se for o caso, e com o endocrinologista, caso seja assim, com a equipe que você fez da cirurgia bariátrica. Uma vez que tiver tudo ok dessa parte, aí a gente vai conversar sobre as cirurgias plásticas. Dentro da nossa consulta, nós vamos avaliar teu peso, altura, percentual de massa magra, massa gorda, o IMC, quais são os remédios, as vitaminas que você está usando, se existe algum outro tipo de problema de saúde, diabetes, pressão alta, algum transtorno de coagulação, as tuas alergias, todo o teu histórico de saúde vai ser avaliado. Também eu vou entender qual é o teu objetivo, quais são as áreas do corpo que você procura melhorar e a gente vai estabelecer uma prioridade. Eu costumo fazer uma brincadeira perguntando: se você tivesse só uma escolha, qual seria ela? Geralmente é por aí que a gente vai começar, caso você tenha mais de uma cirurgia para ser feita. Muitas das cirurgias podem ser combinadas. Às vezes a combinação que a gente gostaria não é a melhor tecnicamente. Então na consulta a gente vai definir. Então aqui já vai a tua primeira dica. Se você tem mais de uma área corporal que gostaria de melhorar, já traz anotada uma sequência, caso a gente só pudesse fazer uma de cada vez. Não se preocupa, geralmente a gente consegue fazer mais de uma etapa. É importante entender que além da cirurgia em si, você deve ter uma nutrição muito boa, uma alimentação correta e atividade física, para que não aconteça de você ganhar e também nem ter uma grande perda de peso. Por isso, de novo, o peso estável ele é fundamental. Quais são as cirurgias mais frequentes? As mais comuns são a cirurgia do abdômen, da mama, do braço, da coxa e algumas outras pessoas vão precisar, conforme a perda de peso, característica da pele, idade, cirurgias de complemento dos flancos, do dorso, que também é conhecida como cirurgia de torsoplastia, lifting glúteo ou combinada com abdominoplastia, como a abdominoplastia circunferencial 360 composta. E como que a gente define quais são as cirurgias? O que vai ser necessário? Sempre vai ser uma troca, em que a gente vai trocar a pele que te incomoda pela retirada dela e no final tendo uma cicatriz resultante. Então eu sei que provavelmente se você me falar só incomoda o abdômen, mas uma vez que a gente esticou a pele do abdômen, talvez em breve você me diga que incomoda aqui na lateral. Quando a lateral estiver ok, você já sabe. Provavelmente você vai me falar também das costas. Então, algumas áreas talvez não te incomodem tanto, mas na hora da consulta a gente vai examinar elas. Da mesma forma, eu posso fazer uma complementação para que se tenha o melhor resultado com uma lipoaspiração. O ideal é claro que não tenha nada de gordura localizada, que o músculo esteja muito bom, um percentual de massa magra muito boa e que apenas a retirada da pele seja feita. Mas havendo essa necessidade, a gente vai fazer esse tipo de complementação. Bom, falei sobre a cirurgia do abdômen, sobre a cirurgia da mama, a característica também é muito semelhante. Doutor, tem como eu só colocar prótese? Se você tiver pouca pele sobrando, provavelmente sim. Precisa colocar prótese em toda a cirurgia? Não, não preciso. A função da prótese principal é aumentar o tamanho.
essa é a função da prótese de mama, mas ela traz algumas outras características também para o nosso corpo, uma vez que for colocada. O contorno da mama, ele pode ficar um pouco mais marcado e também o toque ter um pouco mais de consistência, mas essas não são as funções primárias. A função primária da prótese é aumentar. Para eu ter contorno mais marcado, para eu ter a mama mais redonda, isso depende também do meu percentual de gordura corporal e também depende do uso do sutiã. Afinal de contas, aqui dentro eu tenho gel, uma vez que eu aperto, o gel vai para cima e é isso que faz a mama ficar mais redonda. Ah, mas eu não quero que a mama fique muito redonda. O enxerto de gordura, a escolha da prótese, tudo isso vai ser definido na sua consulta. Tipo de cicatriz, ele depende, como eu disse, da quantidade de pele. Uma vez que eu usei a prótese, talvez eu já estique um pouquinho a pele. Havendo mais necessidade de tirar a pele, eu posso começar com uma cicatriz ao redor do mamilo, talvez uma linha vertical, fazendo um formato como um pirulito, ou ainda cicatriz em T invertido. Isso tudo depende da quantidade de pele que você tem para a gente ajustar. E nas laterais, e aqui no meio, da mesma forma com que é o abdômen, em alguns pacientes eu posso ter que fazer a volta até lá atrás. Quando a gente tem aquelas dobrinhas aqui na lateral e nas costas, pode ser necessário então uma cicatriz dando a volta circunferencial, que a gente chama de torsoplastia alta. Claro que cada caso vai ser analisado, aqui eu já estou falando de cirurgias de exceção. Para a coxa e para o braço, vale o mesmo princípio. Dr. Heider, eu queria fazer só aquela cicatriz aqui. Se você tiver pouquinha pele para tirar, realmente vai ser só a cicatriz aqui, da mesma forma com que a cicatriz da virilha na coxa. Agora, se a gente tem mais pele para tirar, eu posso precisar de uma cicatriz parcial ou até total, vindo até a linha do cotovelo. É importante que você perca o máximo de gordura corporal. Assim, a pele vai estar mais soltinha, a gente consegue tirar mais pele. Caso contrário, eu, por mais que estique a pele, ainda posso ter algum volume. Vale para o abdômen, para a coxa, para o braço, para todas as áreas corporais. Como são as cicatrizes? Cada área corporal ela vai ter um tipo de cicatriz, um cuidado específico. Diferente da mama e do abdômen, as cicatrizes de coxa e dos braços, elas tendem a ser mais grossas e um pouquinho mais largas. Isso porque aqui no braço e na coxa, eu não tenho como ficar 100% parado como na mama, que você bota o sutiã ou uma cinta no abdômen, fica paradinho. O braço, você vai precisar mexer para comer, para se movimentar, para fazer os teus trabalhos básicos, os teus cuidados de dia a dia, assim como a perna, você precisa caminhar. Infelizmente, nessa região do braço, toda vez que você movimenta o braço, a cicatriz ela vai ser forçada a abrir. Diferente, por exemplo, da cirurgia do abdômen, que toda vez que a gente movimenta o tronco, a gente está fechando ela. Por esse motivo, eu costumo dizer para os pacientes que eu uso uma técnica em que a cicatriz nas primeiras semanas e meses, ela vai ser beiçuda. Eu sei que o termo não é muito bom. Na verdade, foi uma paciente que me deu essa ideia do termo e daí em diante eu adotei. O que é isso? Uma cicatriz ideal, a gente junta um lado com o outro quase de forma plana. Mas, numa cicatriz em que eu vou ter mais tensão, em que o movimento vai fazer com que ela largue, eu faço ela evertida, para fora, beiçuda. Dessa forma, cada semana que passa, ela vai vindo um pouquinho mais para dentro e o que a gente quer é que só depois de uns 3 meses ela fique plana. Então uma cicatriz muito fininha nos primeiros dias, nas primeiras semanas, não significa uma cicatriz boa lá no futuro. E aí já vale essa regra também para a mama e para o abdômen em relação à cicatriz. Não quer dizer que a cicatriz fininha, lá na frente, ela também não vai precisar de algum tipo de cuidado extra. Uma vez que você entendeu essas características principais de mama, abdômen, braço e coxa, vamos falar sobre a recuperação e o pós-operatório. No geral, para essas cirurgias, a recuperação vai ser cuidados básicos do dia a dia, de forma imediata, dependendo se você puder ter ajuda de alguém para levantar, para tomar banho, sempre é válido. Não necessariamente todas as cirurgias você vai precisar disso. No geral, a gente combina 2 áreas corporais, ou caso seja uma cirurgia complementar, como eu falei do abdômen, o abdômen circunferencial, a mama circunferencial ou a mama com o braço. Eu tenho a preferência de indicar os procedimentos primeiro da parte inferior do corpo e numa segunda etapa, com um intervalo de 3 a 6 meses,
a parte superior. Por isso eu falei lá no início que a primeira dica é que você já tenha uma programação. Muitas vezes a gente pode fazer intervalos um pouquinho maiores e a tua condição de saúde ela vai ser fundamental. Por isso eu falo tanto sobre a gente construir os degraus. Se a nossa parte da cirurgia for fazer ela em si, a sua parte vai ser construir músculo, perder gordura, melhorar a condição da pele, tua alimentação, teus hábitos, tudo isso vai ajudar com que a tua recuperação seja mais rápida e a gente consiga fazer as cirurgias ou complementar o que for necessário num tempo menor e com muito mais segurança. Vamos voltar para o pós-operatório. Em relação ao pós-operatório dessas cirurgias, a maioria delas vão ser curativos trocados diariamente. Algumas cirurgias, como a do abdômen, a gente pode usar um dreno. Braço e coxa, geralmente isso não é necessário. Mas os cuidados com as cicatrizes são bem importantes e cada caso vai ser explicado passo a passo na tua consulta. Para as atividades então do dia a dia, em torno de uma semana, você está com os movimentos todos liberados, 15 dias geralmente eu libero para deitar de lado, para dirigir, se você se sentir confortável, para uma caminhada um pouquinho mais longa. Com 30 dias, vida praticamente normal. Para quem fez abdominoplastia, você vai andar dobradinho nos primeiros 30 dias. Para quem fez cirurgia da coxa, sempre que você estiver deitado, as pernas um pouquinho elevadas, assim como cirurgia do braço, membros superiores um pouquinho mais elevados, com isso a gente diminui o inchaço. Feito isso nos primeiros 30 dias, agora eu tenho que te explicar sobre riscos. Toda cirurgia envolve riscos. O primeiro deles eu já expliquei sobre as cicatrizes. Por que então a gente não faz várias cirurgias de uma vez só? Eu tenho uma premissa de bom senso e segurança. E um dos itens fundamentais de segurança é tempo cirúrgico. A gente não costuma fazer cirurgias que vão ultrapassar 6 horas. Isso significa que se eu sei que isso vai acontecer através da avaliação na tua consulta, eu vou dividir em mais de uma etapa. Às vezes 2 ou às vezes até 3 cirurgias, dependendo da complexidade de cada uma delas. Assim, a gente vai ter mais segurança e diminuir riscos. Um dos principais riscos que está relacionado ao tempo cirúrgico é a trombose. Trombose é um coágulo que se forma dentro de uma veia, geralmente nas veias da perna. Por isso, durante a cirurgia, a gente vai usar uma meia elástica, ela aperta a perna, fica menos sangue na perna, menos lugar para ter trombose. Também uma bota de compressão pneumática é um aparelho que fica fazendo uma massagem na sua perna, estimulando com que o sangue circule melhor. Uma vez que você foi para o quarto, está bem acordada, se sentindo confortável, você pode levantar e começar a caminhar, porque esse é um item fundamental para a gente prevenir trombose. Além da trombose, claro, a gente tem outras condições que estão mais relacionadas à cirurgia bariátrica, como o seroma. Seroma é acúmulo de líquido. Como eu disse, na cirurgia do abdômen a gente até usa o dreno, mas o seroma, na maioria das vezes, ele vai acontecer entre 15 e 20 dias após a cirurgia. Então, a área que foi operada, o corpo vai reagir produzindo bastante líquido para aquela região, como uma forma de defesa e como uma forma de cicatrização. E quando esse líquido acumula, é o seroma. Por isso, a gente usa as malhas compressivas, o taping, a fisioterapia, a drenagem linfática. Também, em alguns casos, mesmo fazendo tudo isso, o líquido pode acumular. E aí a gente vai fazer uma punção, que é algo bastante simples, isso é feito aqui no consultório. Com anestesia local, a gente aspira, a gente retira o líquido com uma seringuinha, muito semelhante a fazer um exame para tirar sangue, aliás, até mais simples do que tirar sangue para fazer um exame. Esse é o fator mais comum, além da cicatriz e todas as possibilidades dela, de cicatrizes alargadas, hipertróficas e queloide. Falei do mais raro, que é a trombose, e o tromboembolismo pulmonar, que é quando um coágulo se solta lá da perna e vem para o pulmão. É importante que eu te fale sobre riscos, porque a gente assim vai estar atento, e eu estou deixando bem claro para você que sim, uma cirurgia tem riscos e que a gente se preocupa muito com isso, então por isso todas as técnicas com o máximo de segurança e bom senso. Além disso, é claro, os roxinhos, inchaços, algumas manchas, algumas irregularidades. Agora tem uma parte que é fundamental, que é a questão da flacidez da pele. Quando você faz uma cirurgia bariátrica, você perde o peso muito rápido, você sabe disso, eu não preciso nem te explicar. Mas quando isso acontece, a pele não acompanha tanto quanto a velocidade com que você perdeu peso e a pele está sobrando. É óbvio, né, Dr. Raido? Por isso que eu estou aqui no consultório. Sim, eu sei, exatamente por isso. Agora você precisa entender que essa flacidez, por mais que a gente estique como um elástico,
por mais que eu estique, tire o excesso de pele, diferente de uma pessoa que não perdeu peso tão rápido, que não fez bariátrica, a pele não acompanha da mesma forma. Uma das principais queixas dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica é, depois de um intervalo de mais ou menos 3 meses, falar: puxa, doutor, mas estou começando a sentir que tem pele sobrando de novo. E aí vem um item fundamental, especialmente para cirurgias de mama. Praticamente todas as pacientes que fazem cirurgia de mastopexia, que tiram pele, que levantam a mama, vão precisar de algum ajuste em até 5 anos depois da cirurgia. Claro, isso depende do teu tipo de pele, depende da quantidade de peso que você perdeu por conta da bariátrica, depende da tua idade, características genéticas, óbvio. Mas é importante você ter em mente isso. Por mais que a gente estique toda a pele do abdômen, das costas, do braço, da coxa, depois de um intervalo de 3 a 6 meses, é absolutamente normal e esperado que você palpe, que sinta alguma quantidade de pele. Se for algo que tenha muito volume, um ajuste de pele pode ser necessário. Mas mais importante do que ficar fazendo retoque é entender que cada corpo é único, cada resultado é único. E é aquela troca que a gente está fazendo, tirando pele por cicatriz. E eu sei, claro, você quer a menor cicatriz possível, mas tirando o máximo de pele. É essa troca que só você pode fazer, mas eu preciso te explicar para que você entenda e possa compreender todo o processo que a gente vai ter pela frente. Aqui eu falei então sobre como é feita a avaliação, as principais cirurgias pós-bariátricas, algumas coisas dos cuidados, especialmente alimentação e atividade física regular, como são essas cirurgias, as cicatrizes mais comuns, os cuidados de pós-operatório e também dos riscos. Agora, anota todas as tuas dúvidas e quando você chegar para a nossa consulta, a gente vai esclarecer ponto a ponto, analisando o teu caso individualmente.